Um ano que parecia que não ia acabar nunca. Porque esse ano foi um ano cheio de acontecimentos bizarros, intensos, tristes e históricos. E para lidar com esse ano quase apocalíptico, foi preciso ter muita paciência, calma e esperança. Mas assim como todo ano, chegamos na etapa final. E agora então iremos tudo o que rolou neste ano de 2020. Terceira Guerra Mundial, uma pandemia, a volta dos anônimos, vídeos de OVNIs, roubos cinematográficos e até mesmo algumas pragas bíblicas. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a retrospectiva de 2020. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, tá fazendo o quê? Tá perdendo tempo? Se inscreva logo agora, clicando nesse botãozinho aqui embaixo. E como de costume, é claro, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí para 2021 ser melhor do que 2020. E agora, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Janeiro. Bom, o ano de 2020 já começou de uma maneira bem intensa, com um acontecimento que poderia dar início a uma possível terceira guerra mundial. Para quem não se lembra, galera, no começo do ano, no dia 3 de janeiro de 2020, o general iraniano Soleimani foi finalizado durante um ataque realizado pelos Estados Unidos lá no Iraque. Além disso, o Irã acabou também derrubando um avião ucraniano por engano, que tirou a vida de 176 pessoas. E aí que com todas essas e outras tensões rolando entre o Irã e os Estados Unidos, acabou fazendo muita gente acreditar que poderia acontecer uma terceira guerra mundial. Mas ainda bem que isso não aconteceu. No começo do ano também, a Austrália viveu um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. E a fumaça chegou até alcançar o Brasil. Milhares de prédios foram destruídos, cidades ficaram sem eletricidade, várias pessoas faleceram e quase 3 bilhões de animais perderam suas vidas. E também, galera, foi em janeiro que foram registrados os primeiros falecimentos causados por um novo vírus, o Covid-19. E esses primeiros falecimentos foram registrados em janeiro, lá na cidade de Wuhan, na China. E aí, rapidamente, no dia 23 de janeiro, a cidade inteira já estava de quarentena, completamente fechada para o mundo exterior. E ainda, galera, no primeiro mês do ano, no dia 26 de janeiro, um dos maiores astros do basquete nos deixou, Kobe Bryant. Ele partiu cedo, aos 41 anos, e acabou falecendo por um acidente de helicóptero. Ele sobrevoava na região de Calabasas, na Califórnia, e junto com ele também estava sua filha. E isso acabou chocando o mundo inteiro, e várias pessoas de luto deixaram suas homenagens. Esse, galera, foi apenas o primeiro mês. Claro que aconteceram várias outras coisas, mas essas foram as principais notícias do mês de janeiro. Mas o ano só estava apenas começando. Vamos agora para fevereiro. Fevereiro. Em fevereiro de 2020, galera, o coronavírus já tinha chegado em vários lugares do mundo, tendo nesse mês o primeiro caso registrado aqui no nosso país, no Brasil. O primeiro caso de Covid registrado no Brasil foi de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que tinha feito uma viagem para a Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. E no dia 29 de fevereiro, a OMS confirmou que no mundo inteiro já existiam 85 mil casos confirmados. E tudo isso, galera, em pouco mais de um mês. Março. Foi no mês de março que a OMS declarou para o mundo inteiro que o novo coronavírus tinha se tornado uma pandemia, ou seja, já estava em todas as regiões do nosso planeta. Já no terceiro mês do ano, todos os países já possuíam pelo menos um caso de coronavírus. E no total, a doença já contava com quase 1 milhão de infectados. E no dia 12 de março, um dia depois da declaração de pandemia, o Brasil teve o primeiro falecimento causado por coronavírus. E foi também em março, galera, que alguns países começaram a adotar o isolamento social e também começaram os testes em massa. Mas não foi só coisa ruim. Em março também, alguns pesquisadores encontraram a criatura mais longa do oceano, vivendo sabe aonde? Lá no mar da Austrália. A criatura é um sifonóforo de 45 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 15 andares. E essa criatura pertence ao mesmo filo das anêmonas e das águas-vivas. Eles são seres diferentes do que estamos acostumados a ver, sendo extremamente compridos, translúcidos e pegajosos, bem tipo uma geleia transparente. E agora então, vamos para o próximo mês. Abril.
O mês de abril foi um dos mais agitados do ano. Porque além de estar ali bem no começo, onde todo o caos da pandemia já se instalou, também tiveram vários outros acontecimentos. No dia 10 de abril de 2020, um vulcão chamado Anak Krakatoa, que fica na Indonésia, entrou em erupção. Pra quem não sabe, galera, esse Anak Krakatoa é filho de um antigo vulcão chamado Krakatoa, um vulcão gigante que explodiu lá em 1883. E a sua erupção foi tão extraordinária que acabou mudando o mundo. A erupção desse vulcão causou o barulho mais alto já registrado pela humanidade, sem contar também que foi bastante perigoso para todos. E nesse ano, o seu filho, conhecido como Anak Krakatoa, entrou em erupção após uma violenta explosão. Mas diferente do seu pai, dessa vez não houveram vítimas. Mas mesmo assim, a erupção do Anak Krakatoa levantou uma coluna de fumaça que chegou a 500 metros de altura. E é claro, assustou muita gente. Já no dia 27 de abril, o governo dos Estados Unidos chocou o mundo inteiro ao divulgar 3 vídeos oficiais de OVNIs. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Os vídeos foram divulgados pelo próprio Pentágono. E neles era possível ver alguns objetos voadores não identificados passando pelo céu. Mas só para deixar claro, galera, isso não quer dizer que o Pentágono afirmou que os alienígenas existem. Aqueles vídeos, na verdade, só provam que eles não sabem exatamente o que era aquilo que estava presente no vídeo. Mas mesmo assim já é um grande avanço para a população, já que o governo nunca tinha divulgado coisas do tipo. Sem contar também que nessa altura do campeonato, no mês de abril, o coronavírus já tinha causado mais de 1000 falecimentos aqui no Brasil. E por conta disso, algumas cidades resolveram aderir à quarentena e o isolamento social. E nesse mesmo mês também foi descoberto que o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estava em estado grave de saúde. Segundo algumas notícias e alguns órgãos oficiais, o ditador teria sumido por alguns dias. E a galera começou até mesmo a criar teoria de que o ditador Kim Jong-un não estaria mais vivo. Mas no dia 30 de abril, a mídia norte-coreana divulgou algumas imagens de Kim, inaugurando uma fábrica de fertilizantes lá na Coreia do Norte, desmentindo assim os rumores sobre o seu falecimento. Ele estava vivo sim. Aí depois chegou a teoria da conspiração, que não era mais ele, era um sósia. Apareceu meio diferente, mano, com umas manchinhas, a orelha tava diferente. Um negócio aqui, né? Não sei, mano. Mas vale lembrar, galera, que a Coreia do Norte, lugar onde Kim Jong-un é o ditador, é um país totalmente fechado, restrito e que a gente não sabe ao certo o que de fato acontece lá. Pois as informações que a gente recebe de lá são da própria mídia norte-coreana. Maio. Em maio tivemos um caso relacionado a OVNI aqui no Brasil. Mais precisamente, galera, no dia 12 de maio, um OVNI teria caído no município de Magé, lá no Rio de Janeiro. Vários vídeos e testemunhos começaram a rolar na internet, falando que algo estranho tinha acontecido lá na cidade. Coisas estranhas e luzes foram filmadas sobrevoando a região. E depois algo ou alguma coisa teria caído em uma fábrica de armas, causando uma enorme explosão. A população dizia que algo caiu do céu, mas as autoridades negaram tudo. E ficou por assim mesmo, como se nada tivesse acontecido. Além disso, também maio foi marcado por vários protestos contra o racismo. Protestos esses que começaram depois de um norte-americano chamado George Floyd ter sido assassinado. No dia 25 de maio, George Floyd, de 46 anos, perdeu a sua vida depois de ser asfixiado por um policial. Algumas pessoas conseguiram registrar o momento exato do acontecido, e o vídeo, que é bastante chocante, acabou viralizando no mundo inteiro. E deu início a uma série de protestos contra o racismo e contra a violência. Violência policial dentro e fora dos Estados Unidos. Levantando no mundo inteiro o lema Black Lives Matter. Mobilizando pessoas do mundo inteiro a acabarem com o racismo. E foi em maio também que os Estados Unidos sofreram com a chegada de um enorme enxame de vespas assassinas, que acabou preocupando muito a população. Isso porque, além desses insetos serem perigosos para os seres humanos, eles podiam ser mais perigosos mesmo para as abelhas, já que a quantidade de enxame era tanta que eles podiam acabar dizimando as abelhas, que não sei se vocês sabem, mas são muito importantes para o ecossistema do mundo. Mas ainda bem que nada de tão grave aconteceu. Ainda em maio, lá no dia 30, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, se tornou a primeira empresa privada da história a lançar um foguete tripulado ao espaço. E ainda no mesmo dia, um pouco mais tarde, o grupo de hackers Anonymous ressurgiu das cinzas, soltando vários anúncios polêmicos, colocando fogo no parquinho. Eles primeiramente demonstraram apoio aos protestos antirracistas e também começaram a expor vários crimes e polêmicas envolvendo a polícia. Não só a polícia, mas também líderes governamentais foram expostos e até mesmo famosos. E com isso, então, os Anonymous voltaram a ser
um dos assuntos mais falados da internet. Junho. O mês de junho também foi um dos mais agitados do ano, tendo até mesmo uma profecia bíblica. No caso, uma das 7 pragas do Egito. Isso porque no dia 17 de junho, uma enorme chuva de gafanhotos acabou atingindo a Argentina, nossa vizinha aqui. Os gafanhotos cruzaram o país devorando plantações e estavam seguindo em direção ao Brasil, mas felizmente não chegaram até aqui. Depois do dia 21 de junho, uma grande nuvem de poeira vindo lá do Saara chegou ao Caribe e encobriu todo o céu da região, assustando os moradores ali da região e até mesmo outras pessoas de países ali próximos. A nuvem tinha aproximadamente 8.000 metros quadrados de extensão e percorreu mais de 5.000 quilômetros para chegar a essa região. E como se já não fosse o bastante, gafanhoto, nuvem, pandemia e tudo mais, no dia 30 de junho, um ciclone bomba passou pela região sul do Brasil, causando muito pânico e destruição. Vários vídeos circularam nas redes sociais, mostrando toda a destruição causada por esse ciclone. Esse ciclone, galera, acabou destruindo várias casas, carros, árvores e até mesmo a vida de algumas pessoas. E tudo isso que contamos até agora foi apenas o meio do ano. Vamos agora então para a etapa final do ano. Julho. Bom, o mês de julho começou com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o Covid-19. E foi também, galera, nesse mês de julho que algumas vacinas se mostraram bem promissoras contra o coronavírus, trazendo de volta uma boa expectativa que muitos não tinham. No último dia do mês de julho, aconteceu um fenômeno que só acontece a cada 6.800 anos. Que no caso, galera, foi a passagem do cometa Neowise, um corpo celeste que ficou visível em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Agosto. O mês de agosto começou com uma triste notícia para os fãs de Chaves, já que foi anunciado que depois de 36 anos, o seriado Chaves deixaria de passar no SBT. E tudo isso aconteceu por causa de uns problemas entre a Televisa e os titulares dos direitos do programa. Já no dia 4 de agosto de 2020, o mundo acordou assustado, pois aconteceu uma grande explosão no Líbano, com direito a vários vídeos de vários ângulos diferentes, o que deixou tudo ainda mais assustador. A explosão deixou milhares de feridos e também elevou a vida de centenas de pessoas. A explosão, galera, aconteceu lá em Beirute, capital do país, em um depósito que armazenava nitrato de amônio, uma substância que por si só é pouco inflamável, mas se aquecida se torna muito explosiva. Depois, no dia 11 de agosto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o registro oficial da primeira vacina feita contra o coronavírus. E no final do mês de agosto, mais precisamente no dia 28 de agosto de 2020, o mundo ficou de luto mais uma vez, com a triste despedida de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. O ator, que tinha apenas 43 anos, faleceu vítima de um câncer de cólon e praticamente ninguém estava esperando por isso. Foi uma notícia que chocou o mundo inteiro, já que mesmo estando em um estado grave de saúde, o ator sempre preservou a sua privacidade, mesmo para aqueles que eram amigos próximos. Então isso foi um choque para todos. E a mensagem que anunciou seu falecimento em forma de homenagem foi publicada no Twitter, se tornando a postagem com mais curtida da rede social, atingindo mais de 7 milhões de likes. Setembro. Bom, o mês de setembro começou com uma nova nota de real. A nota de R$200, que tem como animal o lobo-guará. E a ponto de curiosidade, desde 2002 eles não lançavam uma nota nova, que no caso foi quando lançaram a nota de R$20. No dia 9 de setembro, por causa dos incêndios florestais que atingiram o estado da Califórnia, o céu em São Francisco acabou ficando laranja. Era de dia, mas parecia estar mais de noite. Também em setembro, o Pantanal sofreu uma terrível série de queimadas. E até o fim do mês, já representavam a destruição de cerca de 23% de todo o bioma do Pantanal. E além da vegetação, os animais também sofreram. E aí que o local, que era considerado como o maior bioma úmido do mundo, acabou se tornando um grande cemitério de animais a céu aberto. Com todo aquele cenário cinza e seco. E no dia 29 de setembro, aconteceu o primeiro debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. Outubro. Bom, o mês de outubro chegou e as pessoas começaram a achar que o coronavírus já estava prestes a acabar. Mas na verdade a curva continuava a subir. Nesse mês o mundo ultrapassou a marca de 40 milhões de infectados e a Europa começou a viver uma segunda onda de contágios. Em outubro também viralizou na internet um vídeo de um suposto lobisomem andando pelas ruas de Brasília. Até hoje muitos afirmam que aquela criatura do vídeo realmente é um ser mítico, mas outros dizem que era apenas um homem passeando com seu cachorro. Novembro.
O mês de novembro começou com um acontecimento marcante e triste. Isso porque na noite do dia 3 de novembro de 2020, uma grande explosão seguida de incêndio atingiu a mais importante estação de energia do Amapá, uma estação que fica na cidade de Macapá. Por causa disso, 13 das 16 cidades do estado ficaram dias completamente no escuro e sem energia. Não existia serviços de telefone, internet, energia de luz, e com isso as comidas que ficavam em geladeiras, freezers ou coisas do tipo começaram a estragar. Além disso, milhares de pessoas tiveram fornecimento de água cortado, já que também o sistema de bombeamento de água da cidade dependia de energia elétrica. Quase 90% da população do estado, que dá cerca de 765 mil pessoas, foram afetadas por esse apagão, e os prejuízos foram gigantescos. E aí, depois de 2 blackouts e 22 dias praticamente sem energia, no dia 24 de novembro, ela finalmente foi 100% restabelecida no estado. Ainda no começo do mês, no dia 2 de novembro, o Brasil acabou ficando de luto depois da triste partida do Louro José. No caso, o intérprete do Louro José, Tom Veiga, que faleceu vítima de um AVC. O ator tinha 47 anos e era ele que dava a vida para aquele personagem tão amado durante vários anos. E fora do Brasil, um outro acontecimento chocante acabou marcando o mundo inteiro, principalmente os americanos, por causa da derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Isso aconteceu no dia 7 de novembro de 2020, quando o democrata Joe Biden venceu a disputa pelo cargo mais poderoso do mundo. E até hoje, galera, quase em 2021, o presidente Donald Trump não aceitou a derrota. Vamos ter que esperar os próximos capítulos dessa novela para ver o que vai acontecer. Já no dia 18 de novembro, começou uma nova febre no mundo. Depois que um monólito metálico perdido lá no deserto de Utah, nos Estados Unidos, acabou caindo na internet, criando várias teorias do que seria aquilo. Dias depois, galera, esse monólito estava aparecendo em todos os lugares do mundo, chegando na Romênia, Austrália, Califórnia. Inclusive, até recentemente apareceu aqui no Brasil. Mas tudo isso por conta do poder da internet, que acabou transformando o monólito em um grande meme. E o monólito, então, que no começo foi classificado como uma obra alienígena, hoje ele acabou sendo considerada como uma obra artística. Ou um movimento artístico, será? Sei lá, o movimento dos monólitos. Foi lançado um dos jogos mais aguardados da última década, o jogo Cyberpunk 2077. O jogo, galera, que prometia revolucionar o mercado dos games, acabou revolucionando mesmo, mas de uma maneira negativa. O jogo que foi lançado no dia 19 de novembro, mas não de um jeito que todo mundo gostaria. Isso porque, galera, o jogo saiu com vários bugs e também não tinha tudo aquilo que os desenvolvedores prometeram, o que acabou deixando muita gente decepcionada no mundo inteiro, pois a expectativa estava muito grande. E para muitos, o jogo ainda estava incompleto. E devido aos problemas, reclamações e uma enorme onda de pedidos de reembolso, a Sony acabou tirando o jogo da PSN, algo que nunca aconteceu antes com nenhum outro jogo. E isso acabou fazendo as ações da CD Projekt, a desenvolvedora do jogo, despencarem drasticamente. E esse, galera, podemos dizer que foi uma das maiores decepções do mundo dos jogos de 2020. Ainda no final de novembro, o mundo perdeu uma das maiores figuras do futebol mundial, Diego Armando Maradona. O argentino faleceu no dia 25 de novembro, aos 60 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Dezembro. E agora vamos para o último mês do ano. Bom, o mês de dezembro já começou de uma forma assustadora e terrível para os moradores da cidade de Criciúma, lá em Santa Catarina. Na madrugada do dia 1º de dezembro, um grupo fortemente armado invadiu uma agência de um banco, causando um grande caos e pânico na região. O grupo estava armado com fuzis capazes de derrubar helicópteros, lança-mísseis, granadas, fura-pneus e várias outras armas de fogo. Eles provocaram vários tiroteios, tacaram fogo e até fizeram algumas pessoas de refém, sem contar também que fecharam a cidade. Não se sabe ao certo quantas agências eles roubaram, mas segundo alguns cálculos, eles roubaram cerca de 80 milhões de reais, deixando até mesmo de propósito cerca de 1 milhão de reais para trás. Cerca de 30 pessoas participaram desse roubo. E no dia seguinte, no dia 2 de dezembro, um outro grande assalto aconteceu aqui no Brasil, dessa vez na cidade de Cametá. Uma cidade lá do Pará. E assim como o assalto de Criciúma, esse também foi um assalto bem planejado, parecendo coisa de filme. Porém, diferente do assalto de Criciúma, nesse segundo assalto eles não conseguiram levar todo o dinheiro.
aqui pra tu. Me fizesse sofrer, agora vai tomar pitu. Chorando e implorando como eu chorei.